Boa noite! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Que alegria ter você nesta série Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. Hoje, mergulharemos em um capítulo instigante, que é o capítulo 6. Assim como os demais capítulos, é uma fonte de riqueza, de sabedoria prática para a vida. Se esta é a sua primeira vez, então eu recomendo que você confira os capítulos anteriores. Eles foram repletos de insights maravilhosos, valiosos. No capítulo de hoje, nós podemos perceber que os conselhos dados desde o início do capítulo são sobre a responsabilidade financeira. Exatamente. Deus se preocupa com você em todos os detalhes. E ele faz um alerta: os perigos de ser fiador de dívidas de outras pessoas. O sábio alerta que ser fiador pode levar a sérios problemas financeiros e até mesmo a perda da liberdade. Com certeza, você conhece alguém que foi fiador de outra pessoa e teve diversos graves problemas, não é mesmo? Alguns perderam apartamento, alguns perderam casa, tiveram seus bens penhorados, né? Tudo porque foi ser fiador. E ele compara o fiador a uma presa que se deixa atrair pelas armadilhas do caçador sem pensar nas consequências. A partir desse verso, ele fala do preguiçoso. Isso mesmo, a preguiça é um pecado que pode levar a muitas outras coisas ruins, como a pobreza, a doença e vergonha. O sábio diz que o preguiçoso deveria aprender com a formiga a ser cuidadoso, a ser trabalhador. Também reforça o pedido para que os ouvintes, como filhos, possam guardar e obedecer às orientações do pai, porque são como uma lâmpada, uma instrução como a luz que conduz à vida. E ele ainda faz um alerta enfático para não se deixar levar pelas seduções da mulher adúltera, não se cativar por sua beleza e por seus olhares provocantes. Então, vamos ao estudo de hoje? Aproveite este momento para fazer a sua inscrição e deixar o seu like. Assim, você nos motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade. Vamos lá? Explore a beleza do conhecimento e a sabedoria do Antigo Oriente em uma jornada inspiradora em Caminhos da Sabedoria. Todas as quintas, às 20 horas, no canal Péricles Ramos no YouTube. Descubra como aplicar os ensinamentos valiosos do livro de Provérbios em sua vida. A convidada desta noite já esteve conosco em outros momentos e sempre enriqueceu o programa com seus posicionamentos e com seus pontos de vista. Mas depois deu uma sumida e deixou todos com saudades. Aliás, você já ouviu aquele ditado, casou e mudou? Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Boa noite, Larissa Furtado. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, Péricles, tudo bom? Pois é, Larissa, estávamos com saudade de suas colocações, da sua alegria e dos seus sorrisos. Já desde a pandemia, né? Vai fazer uns aninhos aí. Na Pois pandemia a gente é, esteve, acho que juntos umas 3 lives e aí agora estamos voltando. exatamente. A Larissa é psicóloga clínica e trabalha aqui no Rio. Continua nesta atividade, Larissa? Não, é que atualmente, assim, do ano passado para cá tive uma mudança bem especial. Eu era psicóloga clínica, ainda continuo clinicando, mas atualmente eu estou como psicóloga escolar. Aceitei o desafio, sou psicóloga das 4 escolas da rede adventista aqui para a região central do Rio de Janeiro. Parabéns, minha amiga. Agora acho que está faltando tempo para você, hein? O dia ficou mais curto com tantas atividades. Continua com consultório e 4 escolas. E ainda tem outro detalhe. Como eu não estou atendendo, eu mando os meus pacientes para ela e já vou passando o contato dela. Mas que bom ter sua companhia novamente. Hoje ela não vai falar sobre psicologia, tá certo? Ela vai falar sobre o livro de Provérbios, o livro base da nossa série Caminhos da Sabedoria. Então, antes de passar a vez para a Larissa, como é nosso costume, vamos fazer uma oração? Ah, só uma pausa. Às vezes você pode pensar, mas por que será que eles fazem sempre essa oração antes de começar o programa?
A resposta é bem simples. Ao estudarmos as orientações de Deus, estamos aprendendo coisas espirituais e precisamos dele para entender, para compreender e para praticar. Caso contrário, podemos cair numa armadilha, ter a nossa própria interpretação pessoal e acabar distorcendo aquilo que o Senhor orientou e aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar. Então, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a Tua palavra. Nós não queremos interpretações humanas, nós não queremos interpretações filosóficas ou científicas, mas queremos a Tua orientação, ouvir as Tuas palavras e os Teus ensinamentos. Portanto, abençoa todos nós, a Larissa, que vai compartilhar a mensagem, e a nós que iremos ouvi-la. Que Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações para que possamos aprender direto de Ti e assim compreendermos mais a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, pessoal. Eu fiquei para conversar um pouquinho com vocês sobre Provérbios capítulo 6. O livro de Provérbios, aí fica uma dica. Eu tenho um professor que é um grande amigo da época da faculdade, que todo início de ano, ele sempre tem um propósito de ler em janeiro Provérbios, um capítulo por dia, porque aí você inicia um ano, seja qual for o seu ano, né, como é que está a sua vida, com conselhos do sábio Salomão. E são muitos conselhos, porque assim, mesmo que você leia um capítulo de Provérbios por dia, fechando 31 dias de janeiro, a gente vai perceber que, por exemplo, um capítulo é uma centena de conselhos de um homem que foi não só o homem mais sábio que já existiu, como eu diria que até o mais vivido em várias áreas, em várias experiências. Então eu absorvo determinados conselhos de Salomão realmente como alguém que sentiu na pele, dentro dos próprios erros e acertos, e fala assim, olha, por favor, não faça isso. E aqui a gente entra no capítulo 6. Se a gente tem um homem mais sábio, um homem mais rico, já dá para entender que os primeiros cinco versos do capítulo 6 têm a ver com como eu posso tomar cuidado ao ser fiador, ao emprestar meu nome, meu dinheiro, meus recursos para um amigo, para alguém. E é curioso porque aqui o conselho ele não está dizendo sobre você pedir emprestado. Eu acho muito interessante na Bíblia quando tem essa questão implícita de você ter recursos, porque de alguma forma você tem bênçãos para poder ser bênção na vida de outros. Mas ainda assim, fica aqui a advertência, o cuidado, para a gente saber avaliar. Por exemplo, ao caso de ajudar emprestando para ser fiador ou emprestando recursos para alguém, mesmo sendo amigo, parente, familiar, você precisa ter um cuidado de que isso não prejudique suas próprias finanças, sua própria administração financeira. Então, começam-se alguns recursos, algumas advertências, né, que é, por exemplo, aqui na minha versão transformadora, do capítulo 6, verso 2, já começa mencionando a possibilidade de você ter caído numa armadilha por causa de algum acordo financeiro que você fez, inclusive com alguém que talvez você tivesse confiança. E aí ele já vai aconselhando, siga meu conselho, se livra disso, pois você se colocou nas mãos de alguém que era seu amigo, mas nesse momento você precisa, quem sabe, tentar sair um pouquinho, né, amigos, negócios à parte, cada um resolvendo aí um pouco do seu problema. Coisa que vale ressaltar, não só o capítulo 6, mas a Bíblia inteira tem vários conselhos importantes sobre a administração financeira. Então, caso a gente não esteja, você, quem está assistindo, administrando corretamente os recursos, a gente tem como, não só na palavra, buscando cursos, orientações, de forma a... O que eu tenho eu não estou aqui dando uma de coaching de como você vai enriquecer, não é isso, mas você não empobrecer e saber utilizar aquilo que você tem em mãos, porque eu tenho certeza que ainda assim é algo necessário. Assim, não vou dizer que seja suficiente, mas que bem administrado pode suprir as necessidades básicas. E muitas vezes a gente está lá gastando dinheiro com coisinhas, quando vai ver,
né, emprestando dinheiro para quem não está pagando, se acaba se endividando por causa da dívida de outro, enfim. Isso foi só os 5 primeiros versos, gente. A gente tem ainda uns versinhos, porque o capítulo 6 vai até o verso 35. Só que foi bloquinhos. E esse é um ponto curioso. A gente vai ter, que eu esqueci de dividir inicialmente, o capítulo 6 ele tem a advertência sobre empréstimos, que é o que eu acabei de falar. A gente vai ter, por exemplo, que eu vou falar agora sobre o preguiçoso, que é um mal terrível, a preguiça. O preguiçoso, ele é acomodado, ele é encostado, eu poderia até colocar de uma forma bem horrível, mas ele é um parasita. Gente, um preguiçoso no seu lar, na sua família, ele é um parasita, porque ele tá lá simplesmente absorvendo recursos, energia de quem está trabalhando. Faz-se até uma comparação, por exemplo, o próprio Salomão vai fazer a comparação com a formiga, que é o menor dos animais, aguenta muito mais do que o peso dela e está lá incansável trabalhando para poder depois ela conseguir, num período que ela não pode trabalhar, que é o caso do inverno, ela ter o recurso necessário. Então ela está sempre antecipada, precavida. Ela não pode se dar o luxo de ser preguiçosa porque no momento vamos dizer assim, de doença e tudo mais, a formiga tem lá as condições necessárias para sobreviver. Então, esse é um detalhe curioso. Mas eu queria chamar a atenção para você e para mim, que preguiça é diferente de procrastinação. Tem muito hoje em dia que se falar, porque tem os procrastinadores. Procrastinadores seria aquele pessoal que tem como fazer algo hoje, mas deixa para fazer amanhã. Eu poderia fazer algo hoje, mas eu tô lá ralentando, jogando para depois. Procrastinador não é preguiçoso. Entenda, claro, a diferença, assim, de uma forma bem sucinta, né? O procrastinador, ele adia tarefas, mas ele faz. Ele talvez, o problema do procrastinador, a raiz dele é, com certeza, várias questões emocionais envolvidas, tá? Porque tem uma insegurança, tem uma ansiedade, tem uma baixa autoestima, tem vários fatores aí, então eu não tô aqui para diagnosticar ninguém. Mas para a gente definir que o procrastinador, por exemplo, ele troca as prioridades. Ele não deixa de fazer. Ele faz algo, mas às vezes não era a prioridade daquele momento. Então ele se perde trocando prioridades. Por exemplo, eu hoje tinha que fazer algumas coisas, uma lista de pendências que eu tinha que fazer hoje, e de repente, ao invés de eu começar pela primeira, eu me perdi fazendo a terceira, a número 4, a número 6. E aí a primeira, que era mais importante, quando eu fui ver, eu já estava desesperada e falando, será que ainda dá para fazer hoje, ou vou fazer amanhã, ou faço no outro dia? Mas eu estava trabalhando, eu não deixei de trabalhar. Onde é a diferença do procrastinador para o preguiçoso? O preguiçoso não faz. Muitas vezes, se a gente vê um preguiçoso fazendo, é quando ele já fez uma avaliação pessoal daquilo que vai gastar menos energia para ele. Ele não vai se dispendiar, ele não vai colocar-se em algo que seja trabalhoso, dispendioso de energia, de emoção, de dinheiro. Então, ele acaba fazendo avaliações criteriosas sobre vou fazer isso ou não. Normalmente, não vou fazer, porque sempre vai ter alguém que faz. Curiosamente, para o preguiçoso, sempre tem alguém lá fazendo a comida para ele, limpando a casa, fazendo trabalho, dando a nota para ele. Então, o preguiçoso, ele tem as coisas bem servidas. Por isso que eu falo que é, curiosamente, um parasita, né? Então, isso é horrível. E Salomão fala, olha, não dá, não dá. A preguiça é absurda, não é para fazer isso, e isso ele vai usar no verso 6 a 11, ele vai tomar pelo menos alguns versinhos para falar, por favor, cuidado com a preguiça. Quer dizer que é um problema tirar cochilinho, Salomão? Poxa, eu não posso mais cochilar, porque ele fala que você tem que cuidar com um pouco mais de sono. A questão não é essa, viu, pessoal? A questão é pura e simplesmente quando a preguiça, o preguiçoso, ele acaba às vezes só dormindo, não trabalha, não faz nada para si nem para os outros, tá? Para a gente ter sempre um limite, porque o pessoal pega às vezes o texto bíblico ao pé da letra, não. Então, uma coisa que seria interessante da gente observar em Provérbios 6, no verso 11, vai falar que eu falei do cochilo agora há pouco, sobre um descanso de braços cruzados, desculpa, no verso 10, um descanso de braços cruzados, ou seja, Salomão não está
incomodado exatamente com o cochilo seu da tarde. Se você já é aposentado, Salomão não está incomodado. Se você tem como tirar o que alguns países têm, que eu amei isso quando eu descobri na Argentina, a siesta, que é o seu almoço um pouquinho mais extenso para você descansar um pouquinho, mas voltar ao trabalho. A questão aqui do exemplo do sono tem muito a ver, principalmente, com o não fazer nada. Lembre-se disso, ó, não fazer nada, é o ficar dormindo. E nesse ponto aqui, quando eu estava estudando isso, eu me recordei, até por ser psicóloga, das sintomáticas que às vezes muitos têm quando enfrentam problemas emocionais, né? Depressão, ansiedade, muitas vezes dá distúrbios do sono, para pouco sono ou muito sono. Então, assim, não quer dizer para você sair daí, se você tem uma sintomática psicológica já diagnosticada, de repente você chegar e falar assim, não, agora eu sou preguiçoso. Depende. Ainda mais se você tem aspectos, né, específicos que justifiquem esse excesso de sono que você está sentindo, né? Aspectos emocionais, neurobiológicos que precisam de tratamento. Então, logo depois da preguiça, a gente tem, deixa eu só conferir aqui, a partir do verso 12, seria já o terceiro tópico dentro do capítulo, em que Salomão vai trazer para nós conselhos sobre o traiçoeiro ou traidor. E como essas pessoas são desprezíveis, perversas, são falsas. Então, assim, nossa, ao mesmo tempo eu imagino que Salomão foi bastante traído, porque ele fica bem. Ele tenta mostrar para nós que são tipos de pessoas que estão próximas de nós para a gente ficar atento, cuidadoso com eles. Né? Não adianta. É o tipo de coisa que é a escolha da pessoa. Você não pode ficar esperando que o traiçoeiro tente mudar. Você precisa, às vezes, tomar um afastamento seguro para você não ser lesado por esse tipo de pessoa, tá? Aí, tem um verso que eu gosto. Quando eu era criança, eu acho que quando eu lia Provérbios, eu guardava, eu grifava isso. Mas eu confesso que eu não entendia muito quanto agora, quando eu converso com você, que é as 7 coisas que Deus detesta, abomina, odeia. Ele fala que são 6 coisas que o Senhor odeia, e no caso ele vai e reconsidera para 7 coisas detestáveis em algumas versões que abomina. Olhos altivos ou olhos arrogantes, pessoal, seria de primeiro momento aquele olhar superior, arrogante, falta humildade. E nossa, como que a gente pode transmitir arrogância pelo olhar? E Deus detesta. Então, não simplesmente é a postura. Às vezes, o olhar que olha sempre de cima a baixo, sempre eu estou acima, ninguém acima de mim, isso Deus detesta. Segundo ponto, a língua mentirosa. A língua que profere mentiras. Ele já havia comentado um pouco isso nos versos anteriores em relação até ao traiçoeiro que, através do seu agir, promove essa mentira, né? Desculpa, no verso 12, que são pessoas perversas que vivem mentindo. E aqui, dentro das coisas que Deus abomina, detesta, a gente tem a língua mentirosa. Até porque a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus, ele não só gosta da verdade, como ele é a essência da verdade. E a gente sabe muito bem que o diabo é o pai da mentira. Mentir automaticamente te coloca em oposição a Deus. Então, não tem como ele gostar de algo que é oposto completamente ao caráter, à natureza de quem ele é. Terceiro, mãos que matam o inocente. Gente, e essa talvez seja uma daquelas frases, versos dentro de Provérbios que confortam a gente num mundo tão injusto quanto o que a gente vive. Porque tem muita coisa que está acontecendo nesse mundo, principalmente eu tô aqui falando do Rio de Janeiro, não sei de onde você está assistindo, mas são tantas tragédias, tantas coisas, que às vezes fazem que a gente questionar. Será que Deus está vendo? Por que ele está permitindo tudo isso? Uma coisa é certa, ele detesta, ele abomina esse tipo de situação que a gente está vendo nos jornais de monte. Essas mãos que matam inocentes, que têm sangue inocente, pode ter certeza que o Senhor está olhando com muito cuidado para o momento certo em que ele vai se levantar como juiz. Mas ele tem no coração misericordioso dele
o desejo, o anseio de salvar a todos. Por isso ainda há uma insistência de Deus com todos nós, não só eu e você, com todos, inclusive o bandido que a gente quer que morra, com o corrupto, com o mentiroso, com o traiçoeiro, com também essa mão que mata inocentes, ok? Deixe-me ver onde é que eu parei, que é o quarto, o coração que trama a maldade. O coração é a raiz de todos os males. Eu diria aqui o seguinte, eu gosto tanto de mencionar isso. Pessoal, o coração não controla você, o coração não manda em você. Hoje a gente sabe que o centro das nossas emoções, o comando de todo o nosso corpo está aqui, ó. Seu cérebro. Seu cérebro é o maior órgão que existe a nível de comando. É ele que comanda tudo, é ele que controla tudo. Só que na época que a Bíblia foi escrita, a ciência da época entendia que o coração era o que trazia vida e comandava a vida. Por isso, muito do que a gente fala de coração, né, de entrega teu coração para Deus, rasga o seu coração, mude seu coração, transforme o seu coração de pedra em coração de carne. Entre outros versos, tem até dá-me um coração puro, renova-me em mim um espírito inabalável. Esse coração, 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 na verdade a essência é: eu quero o controle e o domínio de tudo que eu sou. De tudo que eu sou, o centro do meu comando das minhas emoções. Porque naquela época se acreditava que era o coração, certo? E aí o coração que trama maldade, na verdade, é a mente que trama maldade. É um cérebro que parece que fica maquinando o mal. Nós todos nascemos em pecado e temos uma propensão, digamos, uma influência, um pezinho para fazer mal. Isso não quer dizer que eu vou fazer, isso não quer dizer que você vai fazer. Até porque a gente está em constante aprendizado dos limites da ética, da moral, do que pode e o que não pode. Então, se eu sei o que não pode e eu faço, eu estou com um coração que está tramando maldades e conscientemente assumindo essa responsabilidade. Número 5, pés apressados para fazer o mal, que está interligado com o quarto item, né? Não basta o coração que trama o mal porque ele já está se corrompendo, também é uma angústia, uma certa ansiedade em cumprir aquilo, em fazer aquilo. Uma coisa é eu pensar, outra coisa é eu agir. Uma coisa é eu querer tramar o mal sobre a vida de alguém, outra coisa é eu realmente realizar esse mal. Seja como for, desculpa, gente, mas as duas coisas Deus detesta. Deus detesta. Tanto quem está maquinando o mal, porque é o coração que trama a maldade, quanto aquele que sai para fazer o mal. Eu tenho uma oração que eu falo às vezes com alguns adolescentes, né? Até falei com alguns pacientes uma vez, que eu falo assim: todos os dias eu tento sempre pedir a Deus que Ele me proteja da decisão errada, da escolha errada de alguém. De que forma? Hoje eu acordei decidida a trabalhar, a pegar meu transporte, ir ao trabalho, voltar para casa, me alimentar, estar fazendo a live. No mesmo dia, alguém também acordou no dia de hoje, só que decidido a pegar algum tipo de arma, seja ela branca ou ilegal, e sair para tentar a maldade. E a minha oração é que o meu caminho e o caminho dessa pessoa não se cruzem, para que eu não seja a consequência da escolha errada dela. Porque a minha escolha foi viver o dia com qualidade, foi viver o dia bem. Mas a gente sabe que muitas vezes o caminho de alguém que é bom, que vive fazendo bem, né? Que a gente vive falando desses tipos de pessoas, se cruza com alguém que tentou a maldade. Gente, esse tipo de pessoas, lembre-se, Salomão está aqui em Provérbios 6 dizendo: Deus detesta. E se elas não mudarem, se elas não aceitarem o perdão, se elas não aceitarem a graça, tenha plena convicção de que a pior coisa que pode existir para o ser humano é Deus se levantar como juiz na vida de cada um de nós. Enquanto Jesus é nosso advogado, tá tudo certo. Quando ele se levanta como juiz, a coisa complica. Porque ele vai julgar e aí acabou. Porque o tempo de misericórdia, as chances foram dadas, e aí ele vai julgar sem parcialidade, sem neutralidade, de acordo com a decisão de cada um, com a graça que foi concedida e se foi negada ou não. Deixa-me ver, faltam 2. Testemunha falsa que diz mentiras. Aí você já percebe que tem coisas que elas parecem repetitivas. Se Deus não gosta da língua mentirosa, Ele também não gosta da pessoa que usa a língua
né? A boca, para, ao invés de falar mentiras, não é nem isso, é testemunhar falso, mentirosamente contra a vida de alguém e prejudicar a vida dessa outra pessoa. Então, assim, a gente vê muito no sistema brasileiro a justiça muito corrupta, muito, não só corrupta, mas o sistema brasileiro de justiça é um sistema que às vezes a gente não tem confiado tanto. Por quê? Porque a gente tem leis defasadas, mas também a gente tem juízes que não estão julgando com imparcialidade. Temos também, no caso de processos demorados, morosos, muitas vezes a gente tem testemunhas que vão lá para confirmar uma mentira, julgando estarem falando a verdade e muitas vezes prejudicando a vida de alguém. Eu tenho um hobby, mas um dos hobbies que a gente tem curiosos é assistir algumas séries documentais, né, de fatos verídicos que tem nesses streamers da vida, em que mostram, por exemplo, quantas pessoas inocentes sofreram anos por causa de então a testemunha que falou algo errado. Muita gente no corredor da morte nos Estados Unidos porque alguém resolveu lá cismar e proferir uma mentira e o sistema falho simplesmente acobertou. E muitas vezes passam-se anos para tentar provar-se a inocência daquela pessoa. Então, assim, olha que absurdo que pode ser. E por isso a gente entender o grau de detestar. Se eu e você detestamos, imagina o próprio Deus. Por fim, semeador de contendas. Gente, quem semeia contendas, Deus detesta, ele abomina. E isso vale para você que está aí o tempo todo. Eu vou cutucar sua ferida em nome de Jesus. Se você está dizendo que você é cristão de esquerda ou cristão de direita, se a política brasileira fez você semear contendas na sua família, entre os seus amigos, Deus está detestando você. Por quê? Porque a ideia aqui era jamais a gente gastar nosso tempo e energia em dividir-se, em desunir-se, mas em se unir, em se agregar, em trazer gente para perto de Deus, em trazer gente para a fonte do amor. E a gente fez o quê? Fez totalmente o contrário. Preferiu, não, eu não quero mais olhar na sua cara, eu prefiro minha santidade a conviver com alguém que pensa diferente, que vota diferente, que e eu queria entender onde na Bíblia tem em algum momento Jesus falando que eu poderia aceitar não conviver com determinado parente ou amigo simplesmente porque ele escolheu um lado político diferente do meu. Jesus conviveu na época dele com pessoas de posições políticas completamente divergentes. E ele foi um dos que, assim, eu admiro, porque eu quero chegar no céu e falar como que ele conseguiu reunir num grupo de 12 as pessoas que jamais conseguiriam ficar juntas, ainda mandar trabalhar junto e falar assim, vai lá e prega o evangelho e transforma o mundo. E esses 12 que jamais estariam juntos se não fosse por Jesus, porque tinham posicionamentos políticos diferentes, eles viviam questões religiosas, questões sociais completamente distintas e divergentes na época, de repente eles estão trabalhando juntos, porque o que os unia era Jesus, o que os unia era Cristo. E o que os unia era o amor a esse Senhor. Por isso, eles mobilizaram de tal forma que eles mudaram o mundo na época deles. E até hoje a gente fala sobre esses 12. A gente tenta seguir um pouco do que esses 12 aprenderam, acertaram, erraram, né? Porque estiveram perto com Cristo. Pois bem, essas são as 7 coisas que Deus detesta, mas a gente ainda não acabou o capítulo. Falta mais algumas coisinhas importantes. O capítulo vai pegar uma coisa bem legal, que é as bênçãos da obediência. A obediência, ela nunca é cega. Deus, ao longo de toda a Bíblia, e isso acho que até para pais, mães, pessoas que se importam, né, com impor limites, regras, respeito, a gente sempre sabe, não é que a obediência tem uma condição. A obediência, ela tem bênçãos, mas Deus sempre colocou isso como condicional porque ela não é arbitrária, ela não é autoritária. Ela é colocada de uma maneira que é simples. É típico de pai e mãe, né? Se você obedecer, não é que você vai ganhar, mas vai ser bom para você. E nesse momento, às vezes, a gente precisa tentar entender o que é o obedecer. É bênção. E se você não obedecer, tudo bem, é uma escolha sua, só que vai ter consequências. Não é porque Deus vai te punir, mas é porque a consequência da desobediência. Muitas vezes ele vai retirar-se um pouco a proteção dele, digamos assim, que é o que ele fala no povo de Israel em Deuteronômio. Ele tira
a proteção dele, e aí eles não têm mais as chuvas que alimentam a terra, que cuidam do gado, que dão condição de sobrevivência. Ué, mas vocês escolheram a servir outros deuses, vocês serviram outros senhores e querem agora serem abençoados, vocês estão pedindo bênção para a pessoa errada, para o Deus minúsculo errado. Então, a obediência ela tem aí suas bênçãos condicionadas, tá? E eu vou destacar, que eu destaquei mesmo aqui, o verso 21. Guarde as palavras deles, do pai e da mãe, em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Gente, isso é uma referência clara a Deuteronômio 6:8, em que, depois de se citar todas as bênçãos da obediência e também todas as maldições da desobediência, Moisés ele vai colocar para o povo, para todos aqueles mandamentos ficarem guardados de uma forma visível na testa. Então eles amarravam realmente eu não sei o nome, me perdoem, tá, pessoal judeu que esteja me assistindo, amarravam uma coisa na testa que continha os mandamentos de forma pequenininha, um rolinho lá, para eles ficarem o tempo todo sentindo e lembrando. Na mão, eles enrolavam às vezes fita na mão, contando esses mandamentos, e isso ficava constantemente em lembrança. Óbvio, eu não vou ficar aqui andando com um negócio na testa para lembrar que eu preciso obedecer, porque hoje já fica muito mais claro que isso aqui é meu poder de escolha. Eu escolher obedecer, eu ter consciência de por que eu obedeço ou por que eu desobedeço. E a mão é o símbolo, como a gente tem estudado na lição da escola sabatina também, é o símbolo das minhas ações, do meu trabalho, do meu servir. Então, se eu obedeço, automaticamente a minha ação e o meu comportamento vai indicar isso. Se eu desobedeço, o meu comportamento, o meu serviço a Deus, a humanidade de maneira geral, ela vai demonstrar a minha desobediência. E deixo aqui um parênteses importante. Essa semana eu atendi muita gente que tinha pais ausentes ou são criados por vó. E aqui eu preciso destacar para você que quando a Bíblia está dizendo para você guardar os mandamentos do seu pai e da sua mãe, entenda como aquela pessoa que tem amor por você e te criou buscando o melhor para a tua vida. Eu sei porque aqui eu falo de um ponto sensível, porque tem gente que não tem a melhor das referências paternas ou maternas, e aí imagina, você não tem um pai ou uma mãe, e aí a Bíblia fala para você obedecer esse pessoal, que se deixar falou coisa nenhuma com coisa nenhuma, né? Na sua vida. Então você vai procurar com certeza ver que tem em algum momento uma referência, uma pessoa que foi centrada, sábia, espiritual na tua vida e que te deu conselhos preciosos, buscando sempre o melhor para você, sem nenhum benefício próprio, querendo apenas dar sua felicidade e seu bem-estar. Então, a gente para perceber que esse verso ele tem a ver com o que é que a gente fala, né? Pai e mãe é quem cria, né? Simplesmente quem coloca no mundo. Então, é aqueles que realmente buscaram te amar e colocar você no caminho correto, no caminho de Deus, no caminho das virtudes, no caminho sábio, num caminho que você prospere e pode ser feliz, tá bom? E aí a gente vai caminhar para o último tópico do capítulo, que é, curiosamente, a partir do verso 24 vai até o verso 35, que é o cuidado não só com as mulheres promíscuas, mas a gente pode dizer aqui que é o cuidado com a prostituição e o adultério. Que perigo, né? E quem tá falando nada mais é do que um camarada que eu diria que de mulher ele entende, porque já disseram os historiadores que Salomão teve mais de 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, esse homem tinha 1000 mulheres. Eu não sei o que ele fez, porque eu sou mulher e às vezes eu falo que eu sou única, já dou trabalho, eu não sei como que ele conseguiu administrar 1000. Mas quando ele vem falar de relacionamento, eu paro e eu ouço com muita atenção, porque eu sinto que esse camarada tem muito para dizer, tem muito para falar pra gente. E ele vem aqui alertando, eu não diria que só os homens, as mulheres também. Pessoal, o jogador de futebol, Neymar, precisou escrever uma carta aberta para assumir mais uma traição que ele cometeu, só que dessa vez a sua noiva que está grávida. E o mundo dos comentários da internet se divide em apoiá-lo ou crucificá-lo. A questão aqui, eu não quero crucificar ou apoiar Neymar, eu só quero colocar uma questão importante. Infelizmente, vivemos num mundo cruel,
mal, em que traição, pessoal, trair é um traço de caráter. Não é simplesmente um deslize, um pequeno engano. Por isso, Salomão, ele dedicou, eu vou contar, ele dedicou, do 24 ao 35, dão 11 versos. Eu acho que ele dedicou mais tempo de todo esse capítulo a falar sobre a advertência e o cuidado que a gente tem que ter na infidelidade do que a todas as outras coisas que eu falei até aqui nessa noite. Então, há uma preocupação muito grande com o cuidado, com como é que você está no seu relacionamento, você tem gastado tempo para o seu relacionamento realmente fluir, ser bom para você, agradável para o outro, tá sendo uma coisa boa ou caiu numa mornidão, numa frieza, porque o Satanás, ele é astuto, pessoal. A minha mãe fala uma coisa que é muito engraçada, ele tem pelo menos 6.000 anos de experiência, e você e eu, se muito mal chegarmos aí, eu tenho 30, você que deve estar assistindo o quê? 50, 60 anos, 70? A gente está com muito menos experiência do que ele. Então a gente tem que estar com muito mais atenção e alerta ligados e sempre conectado com o céu, para você não cair na cilada dele, que ele é muito esperto. Ele vai esperar certinho o ponto da tua fraqueza, o momento da tua fragilidade, para ele ir lá e colocar alguém muito querido, super atencioso, porque o seu cônjuge não está sendo. Vai colocar alguém muito meigo, a uma pessoa muito prestativa e cuidadosa, porque seu cônjuge não está sendo, justamente para você acabar se envolvendo, enredando você, né, de alguma forma, para você romper com uma promessa, que é a promessa de fidelidade. E eu poderia até colocar que seria a 8ª coisa que Deus detesta, se me permitisse, Salomão, porque o caráter de Deus ele é uma essência tão sublime, o amor dele é um amor fiel, apesar da nossa infidelidade para com ele. E eu acredito que Deus também deteste a infidelidade, não só para com ele, como para com os outros. Porque quando a gente é infiel, a gente acaba magoando outras pessoas inocentes. E aí a gente acaba olhando que está tudo incluso dentro das 7 coisas que Deus detesta. Porque foi um olhar arrogante que olhou para o lado e não se importou com o próximo. A gente pode olhar, foi uma língua que proferiu alguma mentira para poder sair na calada da noite, sair num escondidinho, para mentir quando o seu cônjuge questionou o que é com quem você estava conversando, né? O que é essa mensagem aí? Não diria que é uma mão que mata o inocente, né? Mas é uma mão que acabou passando em lugares que não deveria, que não era seu cônjuge, um coração que tramou maldade, um pé que saiu apressado para cometer a infidelidade. Então, pessoal, tem que tomar cuidado. Cuidado redobrado. Graças a Deus pelo perdão que ele nos concede e pelo perdão que a gente pode conceder uns aos outros. Mas, assim, mais do que perdoar depois que o leite já foi derramado, é não deixar o leite derramar. As advertências, elas são preventivas. Não é para você ser infiel e depois você pedir perdão e tentar mudar. É para, se você já sente problemas, dificuldades para ser fiel, é você desde já procurar ajuda, procurar tratamento, procurar orientações adequadas. Há uma série de fatores que pode levar uma pessoa a ser infiel. Eu estava até pesquisando sobre isso, mas eu não vou abrir o leque todo, não. Mas pode ter o histórico familiar, pode ter a falta de uma referência de relacionamentos sólidos na sua vida. Seja como for, nada vai justificar traição. Eu poderia explicar todos os motivos pelos quais pessoas traem. Eu poderia explicar por que aconteceu e tudo mais. Mas não justifica. Sabe por quê? Porque todos que em algum momento foram infiéis tiveram a escolha de não ser. Tiveram a oportunidade de não ser. E decidiram, em algum momento, calar a voz do Espírito Santo e trair alguém que os amava. Mas, graças a Deus que o perdão pode trazer restauração para o seu lar, para o seu relacionamento, para a sua vida, seja ela as feridas que te causaram. Aqui, volto a dizer, o conselho do sábio Salomão é de prevenção. É um conselho para evitar mágoas, evitar dores, evitar feridas, tá? Então, olha só, para a gente fechar, quero ver com você aqui, ó. O verso 32. O homem que comete adultério não tem juízo, está destruindo a si mesmo.
e destruindo a si próprio, muitas vezes a sua própria família, seu próprio lar e a vida de outra pessoa que confiou a ele seus votos, arriscou confiar, arriscou acreditar que seria cuidado, amado, protegido. Então, pessoal, Provérbios 6, cheio de lições, tenho certeza, né, que você tirou lições importantes disso. Fico aí à disposição. Espero que, se você tiver dúvidas, você entra nos comentários do YouTube, aí da página do Péricles, e faz aí as suas perguntas, que aí a gente volta, quem sabe, né, com o Péricles e eu, para responder suas perguntas sobre as dúvidas que foram lançadas. Mas olha quanta coisa importante a gente pode aprender. Então não tem desculpa. A gente, às vezes, mantém-se no erro, não é por falta, não é por ignorância, mas por talvez falta da nossa sinceridade de entender que há avisos, há advertências, há uma outra forma, há outros caminhos para fazer e seguir e ser feliz, e a Bíblia está repleta de orientações para não deixar a gente sofrer com escolhas erradas. E é isso. Que Deus abençoe eu e você. E nesse momento eu gostaria de orar com você. De onde você está, você pode fechar seus olhos? Oremos então. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque através dos conselhos de Provérbios 6, podemos entender tantas coisas preciosas. O cuidado que o Senhor tem com as nossas finanças, o cuidado que o Senhor tem para conosco através do nosso trabalho, para não sermos preguiçosos. As coisas que o Senhor detesta, que muitas vezes a gente detesta também, a gente talvez não tinha percebido. E é quando questionamos onde o Senhor está detestando e dando tempo suficiente para, quando o Senhor se levantar como juiz, não ter mais desculpas para ninguém. Senhor, também estamos agradecidos porque, ao obedecermos ao Senhor, aos seus mandamentos, podemos ter a convicção e certeza de que seremos não somente abençoados, mas muito felizes. E por fim, Senhor, se há alguém aqui que acompanhou essa live, que está na corda bamba da fidelidade, por favor, dê toda a estrutura necessária para que esse homem, essa mulher, não caiam na tentação, não caiam na provação do inimigo e possam se afastar completamente do mal. Senhor, fortalece as fragilidades que temos, as janelas frágeis para os quais o inimigo tem nos tentado, para que ele não tenha poder sobre a vida de cada um de nós. Perdoa, Senhor, nossos erros, fortalece cada um de nós, fortalece a nossa família, e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Larissa. Larissa, muito obrigado por esta mensagem. Você estava falando e eu fico pensando assim sobre Salomão, um homem tão sábio, né, tão inteligente, com a capacidade de pegar assuntos densos, assuntos complicados e transformá-los de uma forma tão simples que fica fácil de entender e assimilar. Tentando sempre sintetizar de uma forma que tanto o pessoal da época dele como o nosso tempo e quem venha depois de nós, né, Péricles, possam entender esses conselhos de forma pessoal para a vida de cada um. É verdade. Bem, hoje tivemos a alegria de poder estudar o capítulo 6 de Provérbios com Larissa Furtado, a super psicóloga. Larissa, muito obrigado por sua mensagem. Fomos abençoados com o estudo, com sua explicação. Que Deus te abençoe cada dia mais. E aproveitando o momento, eu faço um pedido a você que está nos assistindo. É isso mesmo, um pedido para você. Deixe seu like de sabedoria, tá bom? Aquele like esperto. Faça sua inscrição no canal. Quando falo isso, não é simplesmente para que o canal alcance aí 1 milhão de seguidores. Esta não é a nossa preocupação. Apesar que, se acontecer, nós vamos ficar muito contentes. Mas o que realmente importa, realmente nos motiva, é que outras pessoas possam ter a oportunidade de poderem aprender assim como nós estamos aprendendo hoje. E dessa forma, conhecerem mais sobre o Criador, sobre Deus, sobre o seu amor, seus cuidados para conosco. Então, posso contar com você? Vá lá, faça isso agora, tá ok? E muito obrigado por sua companhia. Tenho certeza que, assim como eu, como a Larissa, você aprendeu um pouco mais sobre este capítulo deste livro tão especial que é o livro de Provérbios.
Foi um enorme prazer estar ao seu lado e te convido para nos encontrarmos na próxima semana. Na terça-feira, a partir das 17 horas, temos um programa rapidinho, curtíssimo, 5 minutos apenas, falando sobre relacionamentos e casamento. Mas também temos o nosso encontro às quintas-feiras, na série intitulada Caminhos da Sabedoria. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Um grande abraço.